Sabe aquele teste decisivo que pode mudar o rumo de tudo? Pois é, por trás dele não tem só um monte de perguntas. Tem, na verdade, uma ciência inteira. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como os especialistas montam um verdadeiro caso para provar que um teste, que ele funciona de verdade. É uma pergunta forte, né? Parar para pensar que uma prova, uma única avaliação, uma nota pode ter um peso tão grande na vida de alguém. O quanto isso realmente pode impactar um futuro? E a verdade é que, no fundo, a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Testes são como portões, sabe? Eles estão lá em momentos super importantes para conseguir um emprego, para um diagnóstico médico, para entrar na faculdade ou até para tirar uma licença profissional. E é justamente por isso, por estarem em momentos tão cruciais, que a qualidade deles é fundamental. Então, para a gente entender como essa qualidade é verificada, vamos imaginar uma coisa. Pensa que todo teste é como um réu num tribunal. Ele faz uma promessa, uma alegação e agora ele vai ser julgado. A gente precisa analisar as evidências para ver se ele se sustenta. Exato. Porque, no final das contas, um teste não é só um papel com perguntas. Ele faz uma promessa bem ousada. Ele diz, olha, eu consigo medir o quanto alguém sabe de matemática ou eu consigo sim apontar o melhor candidato para essa vaga. E claro, toda promessa precisa ser colocada à prova. E o nome técnico que se dá para esse julgamento todo é validade. É aqui que a coisa fica séria. Validade não tem a ver com eu acho que funciona. Não é opinião. É sobre ter provas, evidências científicas de que o teste mede o que diz que mede. E mais importante, que as decisões que a gente toma com base nele são acertadas. Só que aí vem o grande pulo do gato. Muitas vezes, o que a gente quer medir é algo abstrato. Pensa só, como é que se mede criatividade, ou inteligência, ou até liderança? Não dá para pegar uma régua e medir, né? Os especialistas chamam essa ideia abstrata de construto. E o maior desafio de todos é esse aí. Como que a gente transforma essa ideia que está na nossa cabeça em perguntas de um teste? Fazer essa ponte é o coração da validação. E essa imagem aqui, ela resume tudo perfeitamente. Olha só, um bom teste, um teste válido, é o da esquerda, o A. A área do teste, a área do que se quer medir, o tal do construto, se sobrepõe quase que perfeitamente. Ele acerta no alvo. Agora, olha o da direita, o F. É um desastre. O teste está medindo uma coisa que tem pouquíssimo a ver com o que deveria medir. É um tiro que passa longe do alvo. Ok, então já ficou clara a diferença entre um teste bom e um ruim. Mas como se prova isso? Agora a gente vai abrir o nosso arquivo de evidências do julgamento para ver na prática que tipo de provas os especialistas juntam para defender um teste. A primeira prova do nosso caso é a mais fácil de entender. É a chamada evidência de conteúdo. Basicamente, a pergunta é: as perguntas do teste cobrem tudo o que deveriam? Imagina uma prova de história do Brasil que só tem perguntas sobre a chegada dos portugueses. Não faria sentido, né? A prova tem que ser uma amostra justa de todo o conteúdo. E para garantir que nada importante fique de fora, os criadores do teste fazem uma espécie de planta baixa, um projeto mesmo, como esse que a gente está vendo na tabela. Eles mapeiam tudo o que precisa ser medido. É um trabalho super detalhado para garantir que o teste seja completo e, claro, justo com todo mundo. Beleza, a segunda prova já é um pouco mais investigativa. É a evidência relacional. Aqui, a gente quer saber o seguinte: a nota que a pessoa tira no teste tem alguma relação com o que acontece na vida real? Tipo, quem tira nota alta se dá bem no trabalho? A nota prevê alguma coisa de útil no futuro? E olha que legal essa imagem, ela é a prova visual disso. Cada pontinho desses no gráfico é uma pessoa. A gente vê claramente uma linha subindo da esquerda para a direita. Isso significa que sim, o teste está funcionando. Quem tira notas mais altas no teste também tende a ter um desempenho melhor lá na frente. Isso, gente, é uma evidência de validade super, super forte. Agora, a gente chega na prova que talvez seja a mais importante e delicada de todas: a evidência consequencial. Aqui o papo fica mais sério. A gente para de olhar só para o teste e começa a olhar para o impacto dele na sociedade. As consequências de usar esse teste são boas? Ele é justo? Ou será que, sem querer, ele acaba prejudicando ou criando barreiras para certos grupos? Porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? Um teste que funciona bem para um grupo de pessoas, vai funcionar do mesmo jeito para outro grupo? É fundamental garantir que o teste não tenha um viés. Ele não pode de jeito nenhum dar vantagem ou desvantagem para alguém por causa de coisas que não têm nada a ver com a habilidade que está sendo medida.
Justiça aqui é essencial. Ok, a gente já viu as provas de conteúdo, de relação e de consequência. Chegou a hora do veredito, mas se preparem, porque aqui o resultado não é um simples válido ou inválido, é um pouco mais complicado que isso. E a chave para entender essa complexidade está nessa frase. A validade, veja bem, não é do teste em si, é do uso que a gente faz da nota daquele teste. Pensa comigo, um teste de cálculo avançado é super válido para contratar um engenheiro, certo? Mas e para contratar um artista? Não faz o menor sentido. O teste é o mesmo, mas o uso é diferente. O contexto é tudo. Outra coisa super prática que as evidências ajudam a definir é a famosa nota de corte. E olha só esse gráfico, ele mostra que essa é uma decisão de equilíbrio, é uma faca de dois gumes. Dependendo de onde se coloca a linha do aprovado, a gente vai ter acertos, claro, mas também vai cometer erros. Alguns que não deveriam passar, passam, os falsos positivos, e outros que deveriam não passam, os falsos negativos. O trabalho é usar as evidências para achar o melhor equilíbrio possível e minimizar esses erros. Então, para resumir, a validade não é uma nota de 0 a 10 que o teste recebe. Não é um carimbo de aprovado. A validade é um argumento. É a construção de um caso bem sólido, juntando todas aquelas evidências que a gente viu para dizer, sim, para este propósito específico, usar as notas deste teste faz sentido e é defensável. E quando a gente pensa que o juiz bateu o martelo e o caso foi encerrado, vem a grande surpresa. Nesse tribunal dos testes, o caso nunca acaba de verdade. Ué, mas por quê? Simples, porque o mundo muda. As profissões evoluem. O que a gente precisa saber hoje é diferente do que precisava saber há 5 anos. O conhecimento não para de crescer. Se o mundo muda, o teste não pode ficar parado no tempo. As evidências que o defendiam precisam ser reavaliadas o tempo todo. Por isso que um teste bem feito vive nesse ciclo aqui, ó. Ele nasce, as primeiras evidências são coletadas, daí ele é usado e mais dados são juntados. De tempos em tempos, tudo é reavaliado para ver se continua justo e preciso e, se precisar, o teste é modificado. É um ciclo sem fim de melhoria contínua.